Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aulinha de matemática. Peguem o livro aí, abra na página 33. Hoje vamos rever aí os sólidos geométricos. Lembra que nós estudamos aí os poliedros, o prisma e a pirâmide. Os prismas são aqueles sólidos que possuem duas bases iguais e a pirâmide é aquela que possui apenas uma base, certo? Então vamos lá. Olha só, nós aprendemos nesse bimestre sobre os sólidos geométricos, certo? Então, os sólidos geométricos, eles estão presentes no nosso dia a dia, gente. Em tudo ele está presente, certo? E os sólidos, eles têm comprimento, têm largura e têm altura, certo? Esses comprimentos, largura e altura, eles são classificados eles são chamados de tridimensional. Por quê? Porque eu consigo ver esses três elementos em uma figura. Então, eu chamo eles de tridimensionais, ok? Pois possui três dimensões: comprimento, altura e largura. Então, vamos lá. Olha só, eu trouxe a imagem desses poliedros, certo? Aqui nós temos um cubo, certo? Que é o quê? Um prisma. Por quê? Porque ele possui uma base e outra base. E essas bases, elas são iguais. Então, aqui eu tenho comprimento, certo? Eu tenho largura e eu tenho altura, ok? Então, por isso que eu chamo essa figura de tridimensional, porque eu consigo ver o comprimento, a altura e a largura, certo? E eu consigo ver as faces, os vértices e as arestas, ok? Então, olha só. Aqui nós temos pirâmide. Aqui eu consigo ver também as faces, os vértices e as arestas, ok? Olha só. Aqui são sólidos geométricos, e é o que nós vamos estudar hoje. Então, vamos lá. Eu falei para vocês que muitas coisas, muitos sólidos estão presentes no nosso dia a dia, e é verdade. Nós temos aí a caixa de presente, o chapéuzinho de festa, de aniversário, nós temos a pirâmide, nós temos a caixa de bombom e a caixa JBL, certo? Então, aqui, todas essas figuras que vocês estão vendo aqui são sólidos, certo? E estão presentes no nosso dia a dia, ok? Quando eu falo sólidos, eu também eu me refiro ao quê? Aos poliedros. E os poliedros, eles são classificados em quê? Em prismas e pirâmides, que foi o que nós estudamos nesse capítulo desse livro, certo? Então, poliedro, poli quer dizer muitos, e edro quer dizer face ou lados. Então, são muitos lados ou faces, ok? E eles são divididos em prisma e pirâmide. O prisma, ele tem duas bases iguais e a pirâmide apresenta apenas uma base, ok? Então, vamos lá. Olha só. E eles também têm a face, certo? Eles são compostos por faces, vértices e arestas. A face são essas partes aqui. E o vértice, esses pontos que ligam as arestas. Essas linhas que nós vemos aqui são as arestas, ok? Aqui também, nós temos aqui um prisma, porque ele possui duas bases iguais. Aqui nós temos uma pirâmide, porque ela possui apenas uma base, certo? Mas ela também tem face, vértice e arestas. Olha só, vamos fazer essa atividadezinha aqui. Nós temos aqui uma figura, certo? E nós vamos nomear essa figura. Essas figuras, gente, elas são nomeadas de acordo com a sua base. Aqui, eu tenho essa base aqui, ó, que tem um formato o quê? Triangular. Não tem um formato do triângulo? Então, eu chamo triangular. Só que aqui ela tem duas bases. A figura que tem duas bases, como é o nome dela? Pirâmide ou prisma? É prisma. Prisma de base. Qual o formato dessa base? Base triangular, certo? É um prisma de base triangular, ok? Agora, olha só, nós vamos saber quantas faces, vértices e arestas tem esse prisma de base triangular. Então, eu tenho que contar, certo? Eu vou contando ele. Eu conto assim: 1,
2, 3, 4, 5 com essa aqui, certo? Então, tem 5 faces. Eu escrevo aqui, 5 faces. Quantos vértices tem essa figura aqui? Esse prisma de base triangular. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 vértices. E quantas arestas? Arestas são essas linhas, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9 arestas. Então, olha só, esse prisma de base triangular, ele tem 5 faces, 6 vértices e 9 arestas, ok? Vamos lá. Outra figura aqui. Nós vamos nomear também essa figura. Observe que essa figura, olha a base dela. Essa base tem um formato de quê? De quadrado, não é? Então, ela é quadrangular, certo? Ela tem um formato de quadrangular. Então, aqui eu tenho duas bases iguais. Então, essa figura aqui é o quê? É um prisma. É um prisma de base quadrangular, certo? Quadrangular, ok? É um prisma de base quadrangular, certo? Agora, quantas faces, vértices e arestas tem esse prisma aqui? Ah, eu havia me esquecido. Olha só, estava esquecendo. Esse prisma de base quadrangular, nós costumamos chamar ele de paralelepípedo. De paralelepípedo. Ele é conhecido como paralelepípedo, certo? Então, vamos ver quantas faces e vértices tem e arestas tem esse paralelepípedo. Então, vamos lá. Faces, vamos anotar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem quantas faces? 6 faces. E vértices? E os vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. E arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Olha só, 12 arestas. Gente, vocês sabem que os vértices são esses pontos aqui que ligam, certo? Então, nós temos que contar assim, esses pontos, ok? E as arestas, vocês sabem que são essas linhas aqui, ó, que formam aqui a minha figura, ó. Tudo isso aqui é arestas. Eu tenho que contar elas, todas elas, tá vendo? E aqui são as faces, ó. Essa parte aqui é a face, certo? Então, vamos lá. Olha só, vamos fazer comparações entre os poliedros. Eu trouxe aqui para vocês o cubo e o paralelepípedo. Então, nós vamos ver as semelhanças e as diferenças entre eles, ok? Então, vamos lá. Sabendo aqui que aqui nós temos o quê? Os poliedros. Então, ele já tem essa semelhança. Os dois são poliedros, certo? E nós vemos aqui que eles possuem o quê? Base. Bases iguais, ok? Então, aqui nós temos bases iguais. E as duas figuras têm bases iguais. Então, eles são o quê? Prismas. Então, eles são poliedros e também são prismas. Então, eles têm essas semelhanças, ok? Então, vamos olhar. Vamos escrever aqui, ó. Vamos escrever. Os dois são prismas, ok? Porque possuem duas bases iguais. Os dois são prismas. Ambos são poliedros. Ambos são poliedros. E o que mais que eles têm em comum aqui? Ambos apresentam 6 faces. Olha só, eles têm 6 faces, cada um deles. Isso eu expliquei na aula passada, lembra? 6 faces, ok? Tem 8 vértices. Tem 8 vértices e 12 arestas, ok? Então, olha só as semelhanças entre eles. São dois prismas, porque possuem duas bases iguais.
São poliedros, ambos apresentam 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Agora vamos ver as diferenças entre eles. Quais são as diferenças? Vamos lá? O cubo, certo? Tem todas as faces iguais, ou seja, são todas iguais, os quadrados, certo? Todas as faces são iguais. E o paralelepípedo. E o paralelepípedo tem as faces laterais diferentes das bases, certo? Todas essas faces, gente, com formato retangular. Retangular, certo? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, o cubo tem todas as faces iguais, ou seja, essas faces aqui são todas iguais, do mesmo tamanho. Já o paralelepípedo tem as faces laterais diferente das bases, certo? Então, vamos lá. Mas todos têm um formato retangular. Continuando aqui, olha só. Aqui nós temos mais 2 poliedros, certo? Nós temos aqui a pirâmide de base quadrangular, certo? Que é quadrada, ó. Essa pirâmide aqui, ó, já está falando que é o quê? Uma pirâmide. Então, possui apenas uma base. E nós temos aqui um prisma de base triangular. Olha só, a base triangular, certo? Desse prisma. Base triangular. E as faces desse prisma que nós temos aqui é retangular. Já as faces, ó, dessa pirâmide é formato o quê? Triangular, de triângulo, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Agora nós vamos escrever as semelhanças. Então, vamos fazer aqui, ó. Ambos são poliedros. Ambos são poliedros, certo? E o que mais que eles têm em comum? Ambos têm 5 faces. Será que tem 5 faces? Vamos olhar? Ambos têm 5 faces. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui, ó. Vamos contar, ó. 1, 2, 3. Observe. 4, 5 com aqui de trás, certo? 5 faces. Vamos olhar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 faces também. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5 faces. Muito bem. Agora, vamos lá para as diferenças. As diferenças entre eles. Então, vamos lá. Primeira diferença aí. A pirâmide só tem uma base, certo? E o prisma tem 2 bases, ok? Tem 2 bases. Então, essa é uma das diferenças. E aqui, ó, as faces laterais, que eu acabei de falar para vocês, do prisma, eles são retangulares. Certo? São retangulares. Aí você vai colocar aí. E as pirâmides são triangulares. Certo? São triangulares. O que mais temos de diferente aí? Olha só, se as faces são iguais, eles têm as mesmas quantidades de faces, os vértices e as arestas são diferentes. Então, entre essas diferenças, vamos ver agora. Ó, o prisma tem, olha só, 6 vértices e 9 arestas, ok? 9 arestas. E a pirâmide tem 5 vértices e 8 arestas. Gente, olha só.
Então, aqui, as semelhanças são que elas são poliedros e ambos têm 5 faces, certo? As diferenças são que uma tem uma base e a outra tem 2 bases, certo? As bases laterais, as faces laterais do prisma são retangulares e da pirâmide são triangulares, ok? O prisma tem 6 vértices e 9 arestas e a pirâmide tem 5 vértices e 8 arestas. Então, olha só. Gente, quando vocês forem resolver contar lá as faces e os vértices de um prisma, de uma pirâmide, vai ser sempre a mesma quantidade. Então, quando tiver uma figura, um sólido, no formato de pirâmide, certo? Que for pirâmide, que tem uma base só, ele vai ter a quantidade de faces iguais à quantidade de vértices, ok? Então, vamos lá. Continuando aí. Olha só, aqui eu trouxe 2 figuras e nós vamos identificá-las como prisma e pirâmide. Qual dessas figuras é um prisma? Essa daqui. Por que é um prisma? Porque ela possui o quê? 2 bases iguais, certo? E essa aqui é uma pirâmide, porque possui apenas uma base. Certo? Nós temos uma pirâmide e um prisma. A pirâmide porque tem uma base e o prisma porque possui 2 bases, ok? Então, vamos lá. Olha só, hoje nós aprendemos sobre reconhecer as características dos prismas e das pirâmides. Identificamos os elementos de um prisma e de uma pirâmide, como os vértices, as arestas, faces, certo? Nós também aprendemos as diferenças das bases dos prismas e das pirâmides. Aquele que possui 2 bases é um prisma, aquele que possui uma base é uma pirâmide, certo? Aquele sólido que possui 2 bases é um prisma. E aquele sólido que possui uma base é uma pirâmide, ok? Olha só, revemos as atividades sobre os sólidos geométricos. Segue a atividade em folha. Nossa aula está disponível aí no nosso site Tec Educar, no nosso grupo aí do WhatsApp e também no nosso canal do YouTube. Beijos, fiquem com Deus, até a próxima aula. Bye!